Prezada aluna, prezado aluno da disciplina de falhas de componentes mecânicos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos neste primeiro semestre letivo de 2021. Essa apresentação inicial é para dar algumas informações básicas, porém essenciais ao andamento da disciplina. Eu vou mostrar de maneira geral como será o andamento da disciplina, quais serão as nossas atividades e quais devem ser os nossos procedimentos ao longo deste primeiro semestre letivo de 2021. Essa disciplina de falhas de componentes mecânicas já foi planejada para ser oferecida em formato à distância, ou seja, no EAD. Então, as únicas alterações que ocorreram em função da pandemia foi o fato de as provas que eram presenciais passaram a ser também à distância online. Além disto, eu sempre oferecia duas aulas, desculpe-me, presenciais ao longo do semestre, e agora essas aulas também são à distância. Nós usaremos o Moodle de maneira bastante intensiva para estudos e realização de trabalhos, exercícios e, como eu falei, provas. Todas as suas dúvidas podem ser resolvidas através do Moodle, aliás, única e exclusivamente através do Moodle. Para isso, nós temos os fóruns de discussões. Em cada unidade tem um fórum de discussão específico, tem um fórum de discussão genérico, tá certo? E vocês também podem me mandar mensagens privadas através do Moodle. Eu não respondo e-mail de alunos de disciplinas vigentes. Eu tenho muitos alunos ao longo do semestre e eu ficaria completamente perdido se fosse responder e-mail de cada um. Como eu falei, em função da pandemia, este atendimento presencial não está mais previsto, infelizmente. 2 livros são absolutamente essenciais para que a gente faça essa disciplina. O primeiro é Understanding How Components Fail e o outro é Fundamentals of Metal Fatigue Analysis. Em geral, você os encontra na internet. Se alguém tiver problema em adquirir esses livros, me mande mensagem logo no início, que nós veremos como resolver. Mas a disciplina não pode ser cursada sem que você tenha estes 2 livros à disposição. Eu vou explicar aqui já já. Vocês serão orientados a estudos e inúmeras vezes estas orientações irão se referir a um destes 2 livros aí. Todas as informações essenciais sobre o andamento da disciplina, de maneira detalhada, de maneira completa, estão contidas no guia de estudos. Ou seja, ele é a sua ferramenta, a nossa ferramenta básica para seguir a disciplina. A sua primeira tarefa é baixar o guia de estudos e tê-lo sempre à mão. Além disso, a primeira atividade de cada assunto é sempre ler o item correspondente no guia de estudos. O guia de estudos deste primeiro semestre letivo de 2021 já está disponível no Moodle para vocês. Como eu já falei, a sua tarefa inicial é ir lá no Moodle e baixar o guia de estudos que já está disponível nesse ícone aqui. Os próximos slides que eu vou mostrar são cópias deste guia de estudos para algumas orientações. Em geral, no início de cada tópico, eu faço um breve resumo do assunto, quais são os objetivos a serem atingidos, quais serão os conteúdos estudados. Apesar de existir um breve resumo sobre o assunto, ele é bastante, o nome já diz tudo, bastante conciso. Ele não pode ser fonte de estudos. Esse resumo inicial é apenas uma orientação. Além disso, após este resumo, sempre existirá uma indicação de estudos mais aprofundados. Assim, eu indicarei para vocês leituras de textos, tá certo? Ou também o assunto em um dos livros indicados, e neste caso eu falo qual é o capítulo e quais são as páginas. Além disso, tem também referências às transparências e também às videoaulas. Em cada assunto existirão videoaulas correspondentes, vocês verão. Essas videoaulas
já estão disponíveis no Moodle. Após estudar os materiais indicados, e isso deve ser nessa ordem, ou seja, estudem-os com bastante atenção os materiais indicados. Existirá sempre uma atividade no Moodle que valerá ponto. Ou seja, isso vai estar lá no guia de estudos e vai estar disponível no Moodle desta maneira aqui. Ou seja, respondo às questões de múltipla escolha sobre mecânica de fratura linear elástica do exercício 1, disponível no Moodle. E está o nome do exercício aqui. A data limite para entrega de cada exercício vai estar no Moodle e eu vou falar sobre isso já já. Ao final de cada tópico, eu sempre coloco à disposição de vocês um conjunto de questões abertas em geral sobre os assuntos vistos. Essas questões não precisam ser entregues para mim, elas servem para vocês testarem os seus conhecimentos. Várias questões foram inclusive retiradas de provas de semestre anterior. Claro que se alguém tiver dúvidas sobre as questões, podem e devem postar no fórum de discussões que a gente resolve e comenta as soluções ou as dúvidas. Este, aliás, é o grande objetivo dessas questões, provocar discussão. Agora eu vou falar sobre os exercícios que vocês terão que fazer ao longo do semestre no Moodle. Vocês terão exercícios praticamente todas as semanas, às vezes 2 vezes por semana, tá certo? Os exercícios no Moodle também estarão inscritos no guia de estudos, vão aparecer dessa maneira, exercício 01, mecânica de fratura linear elástica, o valor dele e a data de entrega. Esse é um ponto importante. Essa data que está aqui é a data limite para entrega do exercício. Às 23 horas e 55 minutos, o Moodle fecha. Assim, no dia 16 de março de 2020, o Moodle fechou a possibilidade de vocês entregarem esses exercícios às 23 horas e 55 minutos. Eu faço uma ressalva aqui está aparecendo 2020, não é engano meu não. É porque nesse momento que eu estou gravando esta apresentação, a UFMG ainda não disponibilizou o Moodle desse primeiro semestre letivo de 2021. Claro que no Moodle de vocês é exatamente igual, só que a data aqui vai ser a data que eu já atualizei e que deverá estar disponível para vocês. Este exercício estará disponível para vocês entre o dia 9 de março e o dia 19 de março, no caso 2020, eu já expliquei que vai ser 2021. Ou seja, a disponibilidade é o período em que vocês terão acesso ao exercício. Entre 9 de março e 16 de março, vocês terão acesso ao exercício, poderão resolvê-lo e enviar para mim para correção. Após 16 de março, vocês continuarão tendo acesso ao exercício para ver os seus acertos, os seus erros, porém não terão mais oportunidade de corrigir e de me enviar. Ou seja, após a data de vencimento, que é 16 de março, vocês terão 3 dias, até 19 de março, para fazer uma análise do que vocês fizeram. Os seus acertos, como eu falei, os seus erros, e ver a sua nota. Esse período é interessante porque vocês podem, inclusive, analisar a minha solução e, se tiver dúvidas, se tiver questões, postem no fórum de discussões da unidade correspondente. Eu chamo a atenção aqui para a data limite de entrega de novo. Evitem problemas fazendo o exercício em cima da hora. Eu não abro exceção, tá certo? Como eu falei, às 23 horas e 55 minutos o Moodle encerra, você não pode mais enviar, e se você não enviou, você não terá outra oportunidade. Tá bom? Eu já faço isso há muito tempo e as disciplinas à distância nós temos que ter certas regras mais ou menos rígidas. Então evite problemas, faça com antecedência. Além disso, nos exercícios tem o seu valor, que é 2,5 pontos. Em todos os exercícios está muito claro os valores deles, que vem bastante visível logo no seu título, como está mostrado aí. Além disso, eu acabei de falar, sempre use o fórum, como exemplo, da unidade 2 de fratura, para suas dúvidas, críticas e sugestões sobre os assuntos específicos. Existe o fórum de assuntos gerais, que é para a gente discutir sobre a disciplina assuntos gerais. Em cada unidade haverá um fórum específico e vocês devem usá-lo para colocar todas as suas dúvidas, questões e críticas. Eu já falei, desculpe, vou repetir, que a nossa comunicação poderá ser feita de várias maneiras. Através de avisos, os avisos só eu tenho acesso, eu uso
esse módulo avisos para mandar informações para vocês. Não há interação, só eu é que posso mandar, vocês não podem. Já os fóruns, não. Nos fóruns há uma interação bastante interessante entre vocês e eu. Existe o fórum de assuntos gerais, onde vocês podem colocar todas as questões de maneira mais geral, dúvidas, datas de provas. Em geral, as questões das provas aparecem aí também. Já os fóruns de cada unidade a gente vai usar para os assuntos relativos a cada unidade. E assim a gente consegue organizar melhor. Infelizmente, nós não teremos atendimento presencial ainda, em função da pandemia. Então, o meu atendimento com vocês é sempre via mudo, como eu já falei, e e-mail de maneira geral eu não respondo, em função da grande quantidade de alunos. E assim, eu gostaria de terminar essa apresentação fazendo algumas observações sobre exercícios e trabalho final. A disciplina de falhas de componentes, por ser o ensino à distância, exige que a gente seja bastante disciplinado, tá certo? Exige rotina e sequência de atividades. Então, por isso, as datas de entrega dos exercícios não são prorrogadas, elas serão obedecidas. Eu repito, já falei, evite problemas fazendo todas as atividades com antecedência. A distribuição de pontos será feita da seguinte maneira: 2 provas de 25 pontos cada uma, totalizando 50 pontos. Elas ocorrerão no dia 10 de julho e no dia 28 de agosto. São 2 sábados. As provas iniciam-se às 7h30 e vocês terão um prazo suficiente. Além disso, nós teremos diversos questionários ao longo do semestre, totalizando 35 pontos. E ainda existem 15 pontos finais que correspondem ao trabalho final, que é o fechamento da disciplina e que será feito em grupos. Oportunamente eu vou pedir para vocês formarem grupos, vocês já podem ir pensando nisso. Existirão alguns trabalhos em grupos em que vocês formarão um grupo. Assim, antes de terminar, para nós começarmos as nossas atividades, eu quero que vocês leiam o item 1, apresentação do curso, visão geral e multidisciplinaridade, que está disponível no guia de estudos. Sigam as instruções e resolvam, se vocês quiserem, o exercício teste no Moodle. Esse exercício não vale pontos, ele vai servir para adaptação. Não sei se há necessidade ao longo dessa pandemia, vocês já estão bastante acostumados com o Moodle. Quem quiser fazer o exercício teste, é bom para vocês verem como que serão os níveis das questões. Se vocês não quiserem resolver, não tem muito problema. Eu agradeço a atenção de todos e desejo novamente um excelente semestre para nós todos. Muito obrigado pela atenção.